Tudo bom com você? Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamed, você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Bem, nós estamos falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Bem, já conversamos na introdução que essa primeira carta pode ter sido a segunda, e a segunda pode ter sido a terceira. Na verdade, Paulo relata no próprio texto da primeira carta que ele já tinha enviado uma carta anteriormente. Essa carta não chegou até nós. Então, essa é a primeira carta aos Coríntios. Palavra de Deus para mim e para você. Então, vamos lá. O capítulo 5 é pequeno, tem 13 versículos, mas eu também não vou lendo versículo por versículo, tá bom? Então, eu vou só naquilo principal para você poder estudar para fazer o nosso teste. Porque você já leu pelo menos 2 vezes seguidas este capítulo, tá bom? Que é a leitura de hoje. Vamos lá então, ele começa assim: de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós. Na versão, essa versão é King James, a Bíblia é King James. Na versão revista e atualizada, ele coloca assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então, imoralidade tal que até para os gentios é complicado. E você já leu e percebeu que o cara teve um relacionamento, eu estou falando sexual mesmo, com a mulher do pai dele. Mas o texto diz que é mãe dele? Não, o texto não diz que é mãe dele. Se fosse mãe, Paulo colocaria direto. Mas mesmo assim, é algo complicado, errado. Se você quiser dar uma olhadinha na palavra de Deus, eu vou registrar aqui para você o texto Levítico 18, versículos 7 e 8. Se você dá uma olhada logo em todo o texto do capítulo 18 de Levítico, dá uma olhada, tá certo? E Amós 2, 7 também registra isso. É importante, né? Porque as pessoas, está na Bíblia, está na Bíblia. Então a Bíblia confirma que isso não é aceito por Deus. Então você precisa olhar isso com calma lá, pode ser que caia até no teste. Tá bom? A palavra que ele usa aqui para imoralidade, ou impureza, numa tradução e na outra, no grego, que é a palavra porneia, vem de pornô, né? A questão que envolve toda a imoralidade, pornografia. E o texto que eu coloco está dizendo o seguinte, que o incesto é contra a lei judaica. Na lei judaica não podia haver esse envolvimento de familiares, mas ela não tem o sangue dele. Mas lá está registrado já no texto, tá bom? E assim também, um sogro com a nora também não é possível, na Bíblia também não aceita esse tipo de situação, tá bom? O texto não diz diretamente que é mãe biológica do homem em questão, mas ainda assim é uma atitude repugnante. E o problema que Paulo coloca é que isso causa espanto até naqueles que não creem em Deus. Ou seja, até para os pagãos, ele diz assim, que não se observa nem mesmo entre pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ele vai dizer ainda que as pessoas ainda arrogantes. Aí vamos entrar em outra situação importante para a igreja poder atuar: a disciplina. Porque hoje se prega o seguinte: igreja pode tudo, pode tudo. Na verdade, a pessoa vem para a igreja porque quer, ela seguindo as regras de estar quietinha lá no banco, ouvindo a palavra, ela pode ser membro da igreja. Não, a pessoa pode vir ouvir a palavra, pode entrar, pode assistir o culto, né? Pode dar até um glória a Deus, um aleluia, mas para ser membro da igreja tem que se enquadrar, beleza? Aí você vai dizer assim: como assim, pastor? Olha, é o texto bíblico que diz que tem pessoas que fazem parte do grupo chamado de Deus, aqueles que querem fazer parte desse corpo, estão envolvidas, elas precisam manter uma vida na presença de Deus. É isso que Paulo está ensinando aos Coríntios, está ensinando para a gente aqui. E você já leu aqui que ele vai dizer o seguinte: olha, as pessoas estão cheias de arrogância e tal, ainda acham que estão certo. Não pode ser assim. E ele diz assim, apesar de estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ele mesmo de lá já decretou: isso aí não tem jeito, não tem conversinha, irmão. O cara chegou, fez algo que está totalmente fora do que diz a palavra de Deus, ele tem que ser chamado para conversar. Ele diz assim: eu vou continuar fazendo. Ele tem que ser excluído.
Só há chance para aquele que se arrepende, o que parece que aqui não aconteceu. Bem, eu quero lembrar de alguns textos da palavra de Deus para ler com você, já que hoje o capítulo é pequeno, dá para fazer isso rapidinho. Mateus 18, do 15 ao 18, quando envolve situações da igreja. Então podemos aprender algo importante para a nossa vida no relacionamento como igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste o irmão. Porém, se ele não der atenção, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Então não é assim, uma pessoa vai lá, denuncia o irmão e está resolvido, não. Contudo, se ele recusar a considerá-los, dizer à igreja, no nosso caso, presbiteriano, ao conselho, no caso de outra igreja, ao pastor, ou outra liderança, diáconos, dependendo da sua denominação. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Aí já está desligado automaticamente. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligado na terra será sido ligado no céu, tudo que desligado na terra terá sido desligado no céu. É importante que esse texto está falando sobre essa questão que envolve pessoas. Você diz, na igreja católica excomunga pessoas, mas a exclusão faz parte não é só da igreja católica, tem que fazer parte da igreja de Cristo, pelo que a gente aprende aqui no texto. Paulo está dizendo assim, seja claro. Me parece que o cara até tinha entrada, tinha conhecimento, tinha envolvimento com outras pessoas da igreja. Numa igreja popular, a pessoa se envolve, cresce. Não, fulano não pode mexer, ciclano é diácono, é presbítero, é pastor. Não, está errado de acordo com as leis da igreja. E as leis da igreja são leis baseadas na palavra de Deus. Aqui é um incesto, aqui é uma pessoa que cometeu algo grave, que está servindo um mau testemunho para a sociedade. Paulo diz que nem entre os pagãos existia essa prática. Beleza? Entendemos que a igreja não deve julgar o mundo. Paulo está falando isso aqui. Mas olha só, como é que eu vou julgar o mundo? Não devo julgar não, mas como é que eu vou julgar o mundo se nem julgo quem está dentro? Fulano é da igreja, faz isso. A gente até reclama que as pessoas falam isso, né? Mas às vezes a pessoa nem é membro da igreja. Ela entendeu a situação, está vivendo maritalmente, tem problemas nessa área e fala, pastor, eu quero continuar frequentando a igreja. Tá certo, o pastor vai lá e exclui do rol. Não há necessidade de eu expor essa história para todos. A igreja precisa saber. Agora, não dá para se explicar em tudo com o mundo, né? Também fica claro isso. Mas a igreja tem que tomar uma atitude. E a pessoa mesmo tem que tomar essa atitude de procurar a igreja e dizer, olha, realmente vocês estão certos. Quando eu me consertar, eu volto. E é isso que tem que acontecer. Quando se consertar, volta. O grande problema é que a pessoa vai acostumando com aquilo que é errado. E eu quero dizer para você, tem gente que é da igreja, tem gente que é do mundo? Tem mesmo. Tem gente que está frequentando a igreja, mas ainda é do mundo? Tem. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus, Efésios 2:12. Ele diz assim, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, tem gente sem Deus, claro, todo mundo tem Deus, não. Tem que estar ligado à igreja, é o que o texto nos ensina, tá bom? Nós estamos dentro do texto, 1 Coríntios capítulo 5. Um outro texto que eu quero ler para você é Colossenses 1:13. Olha o que diz o texto de Colossenses 1:13, 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quem vive no mundo vive sim no império das trevas. O inimigo tem domínio sim sobre estas pessoas. Você entendeu? Ele não é o dono do mundo. Mas infelizmente a pessoa escolheu estar sendo dominado por um rei que não é rei. Então, quando a pessoa tem um pecado e não aceita se consertar, ele está mesmo no reino das trevas. Não posso mudar essa história, tá certo? E ainda quero lembrar você, 1 João 5,19, não precisa abrir o texto, mas você vai lembrar desse texto. Esse texto diz o seguinte, que o mundo jaz do maligno. Então aí eu usei 3 textos da palavra de Deus, para você verificar que o apóstolo Paulo aqui está correto. A exclusão é algo bíblico. É feio, pastor. A pessoa pode botar até a igreja na justiça.
Pode botar. Mas a pessoa não quer se consertar. Olha, eu sou assim, vou ficar indo na igreja, mas não quero ser membro. É uma situação. A pessoa pode se envolver normalmente na igreja, não nos cargos que deveria se envolver, é claro, mas assistir o culto, conversar com as pessoas, abraçar, e as pessoas nem vão saber se são membros, se é membro ou não, porque a igreja hoje tem um fluxo muito grande de pessoas. Mas no coração é importante essa pessoa saber que para fazer parte do corpo ela tem que estar vivendo de forma correta. Aqui o homem pecando e ainda estava cometendo coisas erradas. E aí, o apóstolo Paulo diz no versículo 7 assim: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Portanto, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento do maligno da corrupção, mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. O que Deus está falando é isso, tá? É uma coisa absurda que esse camarada aqui fez. Eu não quero julgar todos os pecados todos nós temos, mas aqui a situação era essa. Infelizmente, o homem estava cometendo torpeza e continuava ainda. É uma situação diferente da pessoa que sabe que está errada e quer se consertar, procura o cônjuge, não resolve, não tem como, há situações diversas, procura o conselho e se explica: ó, eu sou membro da igreja, não consigo me casar por conta disso, mas a situação é essa, né? Diferentemente, esse pecado aqui é horrível, é terrível, tá bom? Para você avaliar um pouquinho, ler a palavra de Deus, falei que Coríntios é mais forte, tem mais problemas por aí, vem mais problemas por aí. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se prepara aí para o teste. Graça e paz.